Nós fazemos as nossas construções e depois nossas construções nos fazem. E aí é com esse texto que eu inicio o nosso vídeo de hoje. Com esse texto não, com essa frase. Então, gente, lá no meu primeiro período eu tive uma matéria com um professor absolutamente evoluído na vida, como pessoa mesmo. Ele já era idoso, inclusive ele já tinha dado aula pra minha mãe, que começou a faculdade aos 17 anos, então pra vocês entenderem a carga que aquela pessoa tava carregando ali. E aí um dia ele falou assim, eu acho que além das matérias obviamente necessárias da faculdade de arquitetura, deveria ter alguma matéria relacionada à psicologia da arquitetura, alguma coisa nesse sentido. E aí naquele momento eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, até que ele trouxe um texto que me fez refletir bastante. E aí no texto tinha uma frase que era assim: nós fazemos as nossas construções e depois nossas construções nos fazem. O texto ele fala basicamente sobre até onde pedra, metal, vidro e concreto, por exemplo, afetam a vida do ser humano, no seu modo de pensar, agir, comer, no seu bom humor, no seu estado físico e mental realmente. E aí aquilo me pareceu muito profundo, assim, quando eu li, falei, meu Deus, o que estou fazendo nesse primeiro período com toda essa responsabilidade psicológica sobre uma pessoa? E aí eu parei para refletir, não como estudante de arquitetura que estava começando a faculdade, mas sim como usuária. Existe um arquiteto chamado Richard Neutra, que ele chama de realismo biológico todos esses sentimentos mais profundos e mais íntimos causados pela arquitetura sobre o ser humano. E aí ele vai além quando ele diz que a arquitetura pode realmente unir mais a família, assim como pode simplesmente acabar, destruir com o casamento de uma pessoa que, sei lá, tinha planos de viver super feliz na sua nova casa. E isso pode ser sim parte culpa do arquiteto. A minha casa não teve arquiteto. A minha casa atual era a casa que a minha avó comprou há anos atrás e ela foi construindo e desenvolvendo com profissionais que não eram arquitetos. E aí é aquela coisa, né? Então eu acho que isso é o caso de muitas pessoas, porque para aquela época dos nossos avós, arquiteto era visto, e até hoje um pouco, como profissão para pessoas muito ricas de difícil acesso, e que as casas construídas por arquitetos tinham que ser verdadeiras mansões e casas esplêndidas, maravilhosas. Enfim, hoje em dia a gente entende muito mais que a arquitetura é para todo mundo, que a arquitetura está cada dia mais acessível a todo mundo, que vale muito mais a pena investir num projeto arquitetônico por conta da vida mesmo que você vai levar, determinado tempo que você vai passar naquela casa. E aí eu comecei a observar e chegar a algumas conclusões. Então, assim, muitas vezes as pessoas se afastam porque nas suas casas não tem, talvez, uma sala que comporte bem, com conforto, todas as pessoas que moram na sua casa, né? Se você tiver uma família grande aí de 2, 3 filhos, e aí os seus filhos e as pessoas preferem estar nos seus quartos, onde pra eles têm um conforto maior. Cara, não vai parar, essa obra não vai parar. Então a gente vai ter que estar convivendo com esse barulho no vídeo. Enfim, muitas vezes você ama receber pessoas, mas você não tem uma área de lazer interessante, você não tem uma área que chame aquelas pessoas para sua casa e acaba que você tem que ir para casa das outras pessoas. Uma cozinha também interessante. Se você gosta de cozinhar, você gostaria de estar partilhando com seus filhos aquele momento, com seu marido. Enfim, você não tem como fazer isso porque fica insuportável você estar convivendo numa cozinha super pequena, onde nada tá fácil, nada foi criado, foi programado, planejado para que esteja de fácil acesso. Então aquelas pequenas coisas do dia a dia que deixam o seu dia mais chato, que fazem você ir se afastando das pessoas ao longo de 5 a 10 anos, se tornam coisas absolutamente insuportáveis, trazendo realmente um problema muito grande de separação e de desafeto, enfim, que você poderia resolver de uma forma muito mais simples contratando um arquiteto. Então é muito importante que você entenda, como usuário, a necessidade de contratar um arquiteto. Então esse vídeo é para que você reflita das duas formas. Uma como usuário, para você analisar a sua casa, o que está fazendo de errado, o que aquela arquitetura causa em cima de você e das pessoas que moram com você, como você pode resolver isso, porque o problema está aí e é para ser resolvido. É assim que a arquitetura é feita, de problemas a serem resolvidos.
e que você analise também da forma como profissional que você vai ser um dia ou como você já é, e que você busque entender o contexto familiar, o contexto do seu cliente quando você for fazer principalmente um projeto residencial. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar com esse vídeo. Eu gostaria de saber de vocês como a casa de vocês funciona, se vocês mudariam alguma coisa, se vocês concordam comigo sobre a importância que a arquitetura tem no psicológico das pessoas que vão utilizá-la. E é isso, um beijo, compartilhe meu vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo. Vírus.